Pessoal, estão dando sequência aí o que é a circunferência trigonométrica? Então vamos lá. Nós fizemos o estudo do plano cartesiano e da circunferência orientada. Então o que vem a ser a circunferência trigonométrica? É isso aqui, ó, pessoal. É a circunferência orientada mais o plano cartesiano, só que colocados de forma tal como nós vamos dizer aqui agora, tá? Então, aqui eu tenho o meu plano cartesiano, ok? Fiz uma certa escala, cada uma dessas unidades aqui é uma unidade de comprimento, então aqui tem 0, que é o encontro dos dois eixos da abscissa e da ordenada, e depois nós temos os positivos, positivos e negativos, ok? Então o plano cartesiano está aí. O que eu vou fazer agora? Então, se eu tenho o plano cartesiano, se eu adicionar, se eu sobrepor nesse plano cartesiano a minha circunferência orientada, então eu peguei a minha circunferência, aqui, ó, todo mundo sabe que é o raio é igual a 1, então vocês concordam que se eu colocar ela exatamente aqui, ó, encaixar no plano cartesiano, o que eu vou obter? É como se eu estivesse colando sobre o meu plano cartesiano a nossa circunferência orientada, ok? Então eu vou desenhá-la aqui de uma forma rápida, né? Então eu tenho aqui a minha circunferência já sobre o meu plano cartesiano. Bem, então eu fiz esse transporte. Então vamos lá. Todo mundo sabe que o nosso raio da circunferência orientada não tem que ser 1. Então, daqui até aqui tem quanto? Tem 1. Olha lá. E aí, nós sabemos percorrer, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, a nossa circunferência, já que sabemos o que é circunferência orientada. Tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Então, vocês concordam que se eu chamar esse ponto A, né, se eu falar que esse é o meu ponto A, ele não está no plano cartesiano? Se ele está no plano cartesiano, então tenho que saber quanto vale a abscissa dele e quanto vale a ordenada. Olhem para ele. Esse ponto aqui, qual que é a abscissa? Não é 1? Olha lá, o eixo do x é 1. Quanto que vale a ordenada? Opa, é 0. Então, o meu ponto A, que tanto pertence ao plano quanto à circunferência, esse ponto ele está identificado pelas coordenadas 1, 0. E esse outro ponto aqui que eu posso chamar de B, esse ponto B aqui. Esse ponto B, quais são as coordenadas dele? A abscissa é quanto? Ó, é 0. E quanto que é a ordenada? É 1. E esse outro aqui? Vamos chamar de ponto C. Quanto é que vale a ordenada dele? A abscissa dele? A abscissa vale menos 1. E quanto que vale, né? Então vai valer menos 1, e quanto vale a ordenada? 0. E esse outro ponto aqui que eu vou chamar de D. Quais são as coordenadas dele? Opa, o x dele vale quanto? 0. E quanto vale a ordenada? Vale menos 1. Então, qualquer ponto que está sobre a circunferência, vocês conseguem visualizar que eu consigo identificar dentro do nosso plano cartesiano? Então é isso. O que nós precisamos agora nos lembrar? Então, quando você tem isso aqui, vocês veem que a nossa circunferência, que está sobre o nosso plano cartesiano, né, o raio é 1, temos aí o sentido de percorrer a circunferência, e aí nós podemos fazer o que ainda? Identificar que esse plano cartesiano ele está dividido em 4 quadrantes, concordam? Consequentemente, a nossa circunferência vai estar, a parte da circunferência também vai fazer parte desse quadrante. Então vamos lá. Essa primeira região aqui, nós vamos chamar de primeiro quadrante. Ok? O que é esse primeiro quadrante? Ó, se nós tivermos um arco qualquer, ele vai de 0 graus até quanto? 90. Então, tudo que estiver entre 0 graus e 90 graus, ele pertence a quem? Ao primeiro quadrante. No giro que nós vamos dar, quanto ao quadrante, é sempre esse aqui, ó, gente. Então, esse aqui vem ser o segundo quadrante que eu vou resumir, ok? Quem é aqui nesse segundo quadrante? Vai de 90 graus, os meus arcos vão de 90 até 180. E depois, temos o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, os ângulos
Os arcos vão de quanto? De 180 a quanto? Aqui é o 270, tá certo? Então, os meus arcos de 180 graus até 270 graus pertencem ao terceiro quadrante. E, por último, o quarto quadrante. O que vem a ser do quarto quadrante? Vai ser o nosso arco, que sempre começa aqui, ó, sempre. Qualquer arco começa aqui. Então, se eu pegar aqui os meus arcos entre 270 graus e 360 graus, vão estar no quarto quadrante. Se eu viesse no sentido oposto, a gente faria isso tudo com sinal negativo, tá certo? De 0 a menos 90, tá aqui no quarto quadrante, e assim por diante, ok? Então, saber os quadrantes é tranquilo. Não vão me fazer isso aqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. Nunca. Independente se nosso arco é positivo ou negativo, os quadrantes são estes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ok, pessoal? Vamos aguardar então o próximo capítulo, ok? Obrigado.